Boa noite a todos. Que possamos continuar nesse ambiente harmonioso em que nos encontramos, agradecendo a Deus, a Jesus, que tanto nos amam, apesar de todas as nossas imperfeições, aos guias espirituais que mais particularmente acompanham a cada um de nós e a todos os trabalhadores da espiritualidade que aqui se encontram nos amparando nesta noite. E que Deus nos abençoe. O nosso assunto de hoje está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Pedir e Receber. Esse capítulo nos fala da prece. Ele começa assim: quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai, e Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazer o pedido. Jesus nos ensinou que devemos orar em segredo. Quando queremos orar, vamos nos concentrar em bons pensamentos, abrindo o nosso coração com sinceridade, reconhecendo as nossas faltas e desejando sinceramente corrigi-las. Está no Evangelho que antes de levarmos a oferenda ao altar, devemos primeiro nos reconciliar com nossos irmãos, para que assim o pedido seja atendido por Deus. Naquela época em que Jesus esteve aqui conosco encarnado, era comum os judeus oferecerem bens materiais a Deus. Eles faziam isso como uma forma de demonstrar o amor e o respeito. Era o que eles imaginavam que era certo. Hoje, a gente já entende que Deus não necessita de nada material. Ou melhor, Ele não necessita de nada, Ele tem tudo. Mas Ele quer ver o nosso progresso. Ele quer que nos modifiquemos para o bem. Então, o maior e melhor sacrifício, a maior oferenda que nós podemos dar a Deus é nos despirmos dos maus hábitos, das atitudes negativas, nos esforçarmos em perdoar, pedir perdão, amando a nós e os nossos irmãos. Só assim nós teremos um coração puro. Entrar em nosso quarto e fechar a porta significa o nosso interior. É ficarmos em silêncio, conversarmos em pensamento com Deus. Não importa o local físico em que nos encontramos. Podemos estar caminhando na rua, dirigindo, sentados no ônibus, em casa fazendo os afazeres diários, fazendo um almoço. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, nos diz que o essencial não é orar muito, mas orar bem. E uma prece não é medida pela quantidade de palavras, ou de palavras bonitas ou rimadas que sejam ditas, mas sim por sua sinceridade, pelo sentimento que colocamos nelas.
A prece é sempre agradável a Deus quando é dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Livro dos Espíritos, pergunta 658. Existe quem conteste a eficiência da prece. Porque é aquela questão. Se Deus conhece todas as minhas necessidades, todas as nossas necessidades, por que é que nós temos que pedir? Deus sabe sim de tudo que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas nós nem sempre queremos aceitar ou admitir que necessitamos de ajuda. Nós somos orgulhosos e o orgulho nos cega. É preciso ter humildade, reconhecer que somos pequenos e que precisamos de ajuda. Para ilustrar melhor essa situação, tem o caso do André Luiz, do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier. Talvez quem tenha lido o livro ou visto o filme identifique essas cenas. André Luiz, quando desencarnou e se viu num lugar de muito sofrimento no plano espiritual e permaneceu nesse ambiente por muito tempo, rodeado por espíritos perversos que o atormentavam e sentia frio, sentia fome. E ele perguntava a si mesmo: a quem recorrer? A quem apelar para sair daquela situação? Ele se perguntava. Depois de sofrer por muito tempo, aquele homem orgulhoso, materialista, começa a pensar que deve haver um ser superior que tudo dirige. E aí ele diz o seguinte: eu que detestava as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Em tão amargurosa emergência, diz ele que não sabe quanto tempo ele passou naquela súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita. Ele diz que precisou sofrer muito para poder entender as misteriosas belezas da oração. E foi nesse instante em que ele se despia do orgulho, se tornava humilde, pequeno diante de Deus, que as neblinas espessas se dissiparam e ele pôde ver os emissários de Deus, os espíritos benfeitores, que ali estavam prontos para socorrê-lo. Esses espíritos estavam com ele, estavam por perto há muito tempo, mas ele não conseguia ver, nem ouvir, porque ele estava em outra vibração. E no momento que conseguiu ligar-se a Deus com a oração, entrou na vibração em que estavam esses benfeitores e pôde vê-los, ouvi-los e ser socorrido. Então o socorro sempre esteve ali, mas o orgulho não deixava que enxergasse. Quando nos tornamos humildes, simples, como uma criança que tem medo de cair e pede a mão da mãe para se manter de pé, assim nós somos. Devemos ser simples e pedir a sua ajuda para nos mantermos na caminhada. E assim, de coração aberto, podemos ouvir as intuições que os bons espíritos
nos enviam. Nós somos como essa criança que está aprendendo a andar. A mãe sabe que ela precisa da mão da mãe para se manter de pé. Mas às vezes ela teme que quer andar sozinha. A mãe deixa, mas fica por perto esperando qualquer desequilíbrio, está ali para amparar. Deus age assim conosco. Ele respeita a nossa escolha. Está sempre pronto para quando pedirmos nos estender a mão. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho a história aqui de um alpinista ateu. Ele estava numa escalada, numa montanha coberta de neve, resbalou, ficou pendurado pela corda e, como havia muita névoa, ele não enxergava absolutamente nada à volta dele. E nessa hora, ele disse: meu Deus, me ajude. E uma voz respondeu para ele: o que queres, meu filho? Que me salve? E a voz perguntou novamente: acreditas em mim? Sim, eu acredito. Então corte a corda. Será que nós cortaríamos? No dia seguinte, o alpinista foi encontrado morto, pendurado pela corda, a menos de 2 metros do chão. A gente sabe que fica difícil acreditar naquilo que a gente não enxerga o fim, não vê o chão. Quando pedimos ajuda, temos que confiar, acreditar, mesmo que não se veja esse chão, pois ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Mas também não vamos esquecer de fazer a nossa parte. No caso do alpinista, ele só precisava cortar a corda. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. O veículo que transmite a prece é o pensamento. E não há barreiras para o pensamento. Ele vai ao infinito. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor como funciona esse veículo que conduz o pensamento, tem um trecho do Evangelho que nos esclarece. É preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados envolvidos no fluido universal, que ocupa todo o espaço. Assim como a atmosfera envolve toda a Terra, o fluido universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo o que conhecemos, desde os minerais, vegetais e o homem. Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade. Porém, com uma diferença: as vibrações no ar atingem uma determinada distância, enquanto as vibrações no fluido universal se estendem ao infinito. Por isso não precisamos escrever o nome de quem queremos que receba uma oração, como também não é necessário trazer fotos, roupas ou qualquer objeto para que a pessoa, para quem estamos pedindo, possa receber a oração. Assim como não é preciso uma posição específica, não importa como colocamos as mãos, como estamos sentados, de pernas cruzadas ou não,
Não importa se estamos usando esta ou aquela roupa ou aquela cor, se estamos com a cabeça coberta ou não. Tudo o que importa para Deus é a nossa intenção, o sentimento que colocamos na oração. No livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que foi a mãe biológica de Chico Xavier, esse livro psicografado por Chico, ela nos fala da oração. Maria João, quando desencarnou e depois de já estar bem ambientada com a nova vida dela no plano espiritual, uma certa ocasião ela recebeu, por seu merecimento, um convite de seu guia para visitar o planeta Saturno. É que ela, quando encarnada, esse planeta tinha ela não tinha condições de ter lazeres, coisas assim. Então, o que ela gostava muito, o lazer dela, era observar os astros no céu. E ela achava esse planeta muito interessante por causa dos seus anéis. Ela ficava muito curiosa com isso. Então, ela recebeu, por mérito dela, de fazerem essa excursão até lá. E quando eles estavam voltando dessa excursão, ela avista a Terra, nosso planeta. E ela percebeu que surgiam do planeta filamentos de luz que subiam verticalmente. Uns fracos, quase apagados, outros mais intensos, outros muito luminosos, que se renovavam sempre. Eram as preces dos habitantes do planeta Terra. E um desses filamentos, muito luminoso, lhe chamou a atenção em particular. Ela, concentrando-se, pôde observar na outra extremidade, de onde surgia esta luz, uma mãe de joelhos, muito aflita, pois os seus 2 filhos estavam na guerra. Naquele instante lhe foi enviado pensamentos consoladores, palavras de fé e esperança. Em poucos minutos essa mãe pôs-se a meditar por instantes, com o olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta e sentindo um grande alívio, que provavelmente ela não conseguia identificar como, mas ela estava se sentindo aliviada. Sempre que oramos, emitimos essa luz, que de acordo com a intensidade, o sentimento verdadeiro, essa luz se intensifica e o plano espiritual sabe exatamente onde estamos e o que precisamos. Ainda nesse livro, ela nos traz um relato sobre o distrito espiritual onde ela se encontra. Ele se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílio a quantos se debatem entre as incertezas e as lágrimas da terra. Ela nos diz o seguinte em um trecho do livro. Ele intitula-se As Dores dos Homens. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de orações ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, a sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até a oração das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular.
Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e acurada atenção. Há muitos espíritos elevados sobre as ordens imediatas de Aulus. Aulus é o governador deste distrito, e que vem até nós transmitindo as ordens necessárias. Chamamo-los anjos, para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem. E sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos da luta material. Que lindo, né? Nunca estamos desamparados. Há muitos espíritos trabalhando no bem, que estão prontos para vir em nosso socorro, de acordo com a vontade de Deus e no momento que precisamos e pedimos. Jesus disse que tudo que pedir-lhes será dado. Aí então a gente pergunta assim, por que eu peço para ganhar na loteria e não ganho, não fico milionário? Mas, será que não foi eu mesma que pedi ao Pai uma reencarnação de vida simples, onde eu tenho que trabalhar para exercer a inteligência, a paciência, a resignação? Onde, em vez de satisfazer o orgulho, o egoísmo, eu tenho que trabalhar a humildade? Mas se ao invés de pedir bens materiais, eu pedir inteligência, saúde, equilíbrio, paciência, para através de um trabalho digno e honesto, conseguir tudo o que necessito para mim e para minha família? Força para passar por todas as provas que não podem ser mudadas, pois nós precisamos delas para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Se retiradas do nosso caminho, seria uma reencarnação nula, sem proveito? Com certeza seremos ouvidos. Deus é Pai de infinitamente bom e quer ver todos os seus filhos bem, mas Ele quer que a gente mostre trabalho. Será que eu posso pedir por alguém que está muito mal, que essa pessoa não desencarne? Eu estarei sendo egoísta? Estou pensando em mim e não no meu ente querido, que possivelmente está pronto para partir, não precisa mais permanecer aqui nesse mundo, encarnado. Nós podemos sim pedir a Deus que o melhor aconteça, que essa pessoa possa receber a ajuda necessária, pedir a Deus que ilumine os médicos que cuidam dessa pessoa, para que eles façam o melhor e aceitar a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que essa pessoa ainda permaneça aqui, se ela ainda necessitar permanecer, ela permanecerá. Ele sabe o que é o melhor. Será que podemos pagar a alguém ou alguma instituição religiosa para fazer uma prece por nós ou por nossos entes queridos?
A prece é uma caridade. Se nós exigimos algum tipo de pagamento, ela deixa de ser caridade. Há quem não cobre nada, nenhum valor em dinheiro, mas chega e diz para a pessoa: eu fiz uma oração por você. Você está sempre nas minhas preces. Será que não está cobrando indiretamente reconhecimento, gratidão pela caridade que está fazendo? Se eu quero realmente beneficiar alguém através das minhas preces, que eu faça em segredo, pois quem necessita ouvir o meu pedido é o plano espiritual. A quem o pedido está sendo enviado e a quem estou pedindo ajuda, em benefício de um familiar, de um amigo, até de um desconhecido. Hoje já existem vários estudos da medicina sobre a eficácia da prece na saúde física. Eu tenho 2 aqui. Um foi feito um estudo por Pierluigi Zucchi, que ele é diretor do Instituto para Terapia da Dor na Universidade de Florença, na Itália. É um dos que está convencido de que a oração e a meditação não apenas elevam sensivelmente os limites da dor, mas também incrementam a eficácia dos tratamentos com medicamentos. Uma de suas experiências constitui em proporcionar sessões de leitura sobre trechos do Evangelho de João a grupos de enfermos, desconhecendo-se as convicções religiosas de cada um. O estudo revelou, já de início, que o limite de resistência à dor entre os que tinham fé era muito mais elevado. Provavelmente, observou Zucchi, graças à prece, nosso cérebro aumenta a produção de uma substância analgésica chamada endorfina. O outro caso é de um rapaz que acompanhava seu pai idoso, que estava sendo internado em um hospital. E o geriatra, de origem japonesa, pergunta a eles: vocês são cristãos? Ao terminar de examinar o velho pai, internado às pressas no hospital paulista, devido a uma séria crise neurológica motivada por sua idade avançada. A resposta afirmativa, o médico falou: eu sou budista, mas sei rezar o Pai Nosso. Vocês gostariam de rezar comigo? Ficamos surpresos, mas disse que sim. E o médico começou a rezar. Quando terminou, nosso pai, que estava minutos antes agitado em dores, ressonava tranquilamente. E o médico sorriu e foi definitivo. A oração, às vezes, é um grande remédio. Podemos orar pelos desencarnados? Os espíritos nos dizem que quando oramos pelos nossos queridos desencarnados, a prece não pode mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se comprazem de suas dores. Livro dos Espíritos, questão 664. Orar pelos infelizes com compaixão é uma das mais eficazes formas de caridade. Livro Depois da Morte, Leon Denis. E eu tenho um relato de um suicida sobre a oração. Eládio, um suicida que se encontra em recuperação no plano espiritual, diz o seguinte a um médium com quem está se comunicando. Quando este médium lhe diz que vai lembrar dele nas reuniões durante as preces,
o minuto que é dedicado aos suicidas, Eládio diz: eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima a hora da reunião da terça e da sexta, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que suicidas ficam juntos e em outras que são isolados em câmaras acolchoadas devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora é como se estivéssemos famintos e alguém chegasse e nos dissessem: meus irmãos, tomem a comida. Comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos, sem exceção de nenhum. Soa a campainha e uma luz se acende. Então um painel grande. Emocionado, ele pede desculpas, pois é muito emocionante narrar isto, mas você precisa saber. E aquele painel luminoso, nos momentos em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria. E desse painel saem verdadeiras gotas de luz que enchem o nosso espírito, provocando o alívio que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam de crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom sabermos que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros: será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor, levem o meu nome para que orem por mim. Mas sempre respondemos: os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Isso está no livro Perispírito e suas modelações. As preces podem ser dirigidas a Deus, que serão ouvidas pelos espíritos encarregados de executar sua vontade. Podem ser dirigidas aos bons espíritos, que igualmente será levada a Deus e feita a sua vontade. Ou seja, não importa a quem oramos, serão intercessores que farão a vontade de Deus. Nada acontece sem a sua vontade, o que for melhor para nós. André Luiz também nos traz um relato sobre a oração no livro Ação e Reação, também psicografia de Chico Xavier. Ele nos relata o caso de uma mãe desencarnada que ora por seus filhos que se encontram em regiões de sofrimento por crimes cometidos e carregam o remorso e a culpa. Ela está em uma capela que faz parte de uma casa de socorro localizada nesta zona de sofrimento onde se encontram os filhos. Esta capela, descreve André Luiz, é como as capelas terrenas, como as capelas que a gente conhece aqui. A única diferença é que elas não têm nenhuma imagem. A única coisa que elas têm é uma cruz. E ali estão orando por seus queridos, mães, pessoas de todas as religiões. Ele observa em particular uma senhora e percebe que ela ora para Nossa Senhora. Então André Luiz pergunta ao orientador que o acompanha se será Nossa Senhora pessoalmente que atenderá o pedido dela. E ele responde que essas petições são elevadas a planos superiores, lá são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré,
a fim de serem examinadas, atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria, Deus. Em Missionários da Luz, André Luiz também nos diz que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Quando temos o hábito de fazer o evangelho no lar, nós impregnamos a nossa casa, o nosso lar, com energias salutares. As companhias espirituais bondosas, nobres, têm o prazer de frequentar o nosso lar. E assim se forma uma carapaça fluídica de boas vibrações que protegem o lar. E nós já estamos passando do nosso horário, vamos encerrando então. Que possamos retornar aos nossos lares, cheios de esperança, confiança, gratidão em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, e em toda a equipe espiritual, amiga, que nos guia. Que Deus nos abençoe.